Programa RicardoHolandini.net. Oferecimento: Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio: D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, na reunião almoço aqui da BINE, a participação do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Alejandro Frank. Professor, vamos dizer para quem está nos assistindo o que é essa tal de indústria 4.0 que tanto se fala. Sim, muito obrigado. Indústria 4.0 é um novo conceito que nasceu na Alemanha, que considera um novo estágio industrial das indústrias. Nesse estágio industrial, se considera que as indústrias já não trabalham mais um conceito antigo, onde todos os elementos dentro da fábrica eles eram organizados e operacionalizados independentemente. No novo conceito de indústria 4.0, nós temos o que se chama de sistemas ciberfísicos, onde máquinas se comunicam entre si, e elas facilitam também a operação com o operador, que seria aquele que opera e trabalha esses equipamentos. Então estamos falando de uma indústria conectada, onde facilidades como a internet das coisas permitem que esses equipamentos eles possam se comunicar e ter uma melhor operação dentro de planta. Esses são termos mais restritos, mas se a gente olha mais a empresa como um todo, também envolve conceitos como produtos inteligentes, onde o cliente está usando um produto e esse produto manda informações de novo para a empresa, e a empresa pode, através disso, otimizar o funcionamento e o desenvolvimento desses produtos, ou também a própria logística, onde a empresa ela se mantém integrada com o operador logístico e ela pode visualizar toda a movimentação dos materiais e do produto que vai ser entregue ao cliente em tempo real. Professor, vocês estão montando um grupo, né, que já tem 6 empresas, mas vocês querem chegar a 8 empresas, fornecedores para a indústria 4.0. Vamos falar um pouquinho disso. Isso. Eu coordeno um núcleo chamado Núcleo de Engenharia Organizacional dentro da URGS, e esse núcleo ele visa trabalhar com soluções aplicadas dentro da indústria. Então, o que nós fizemos na primeira etapa com o APL foi entender um pouco a realidade do setor e a sua capacidade de oferecer essas soluções da indústria 4.0 para potenciais clientes. E agora, a segunda etapa desse trabalho, nós estamos selecionando alguns fornecedores, algumas empresas do APL, que possam trabalhar em conjunto para que estas se agrupem e possam desenvolver conjuntamente soluções para fornecedores. Então, essa segunda parte do trabalho visa construir uma solução conjunta para que uma empresa cliente possa implementar na sua fábrica esse conceito de integração entre equipamentos, com a ajuda de várias empresas que compõem o arranjo produtivo de automação e controle aqui de Porto Alegre. Professor Alejandro, a indústria brasileira, o mundo está cada vez mais competitivo. Eu lembro de um velho professor que eu tinha na engenharia de produção, ele dizia o seguinte, né? Antigamente, quando um produto entrava e saía da linha de produção, e levava anos até que outro modelo entrasse na linha de produção. Daí foi mudando. Hoje já o produto que está entrando na linha de produção, que vem atrás já é outro. Né, de tão rápido que mudou, para o nosso telespectador ter ideia de como mudou. Nesse mundo competitivo, como é que estão as indústrias brasileiras, como é que estão as indústrias do Rio Grande do Sul? Sim, um grande desafio para nós entrarmos nessa etapa da indústria 4.0 é a defasagem que nós temos em termos de atualização da própria indústria, do parque industrial e dos equipamentos. Então, hoje a nossa indústria ela não tem a flexibilidade que o mundo demanda. No contexto de competição global, a indústria 4.0 propõe uma manufatura flexível, onde facilmente os equipamentos possam ser reconfigurados para um novo produto que possa sair. E no nosso entendimento do mapeamento do Brasil, nós temos realmente uma defasagem quanto a isso. Então, é um grande desafio para nós como Brasil. Além disso, a nível mundial, já não temos mais produtos que vão mudar com esse ritmo que você falou. Temos um desafio maior ainda, que são clientes que utilizam
que possam trabalhar integradamente com a fábrica, que a partir de impressoras 3D o próprio cliente possa trabalhar e produzir seu próprio produto na fábrica. Então já há um passo mais à frente ainda, que seria o envolvimento do cliente na própria fábrica, que isso dá uma flexibilidade muito grande e um dinamismo muito acelerado para a própria indústria, e que nós ainda temos bastante por percorrer para chegarmos aí em termos nacionais. Professor, quem quiser entrar em contato consigo? Isso, nós temos um site chamado, do próprio núcleo, www.urgs.br/neo, ou também pode ser através do meu e-mail, frank@produção.urgs.br, que são os meus contatos. Obrigado, professor. Alô, amigos. Está comigo, mais uma vez, o nosso coaching neurofinanceiro, Rodrigo Miranda. O Rodrigo fala sobre administração financeira aqui no nosso programa, dá umas dicas sobre criptomoedas, as moedas virtuais. E eu queria saber principalmente sobre isso, Rodrigo. Como é que está essa questão aí, algumas polêmicas que estão sendo geradas aqui no Brasil com relação às criptomoedas? Bem, a cada dia as criptomoedas estão se tornando mais visíveis, né? Não só pelos investidores, pessoas físicas, mas também por alguns investidores institucionais, né? Que a gente chama de grandes empresas. E isso faz também com que grandes bancos comecem a prestar atenção e também bancos centrais de todo o mundo, né? Então, o que acontece? Alguns dias atrás nós tivemos aí um parecer, né, do Banco Central falando de alguns riscos que aquelas pessoas que queiram investir em criptomoedas teriam que tomar, né, como cuidado para que não caia em alguns problemas, né, como investimento em pirâmides financeiras ou lavagem de dinheiro. Porém, eles não falaram especificamente sobre o Bitcoin, né, no sentido de ser ruim ou ser bom, né? Eles deram uma recomendação no sentido de alguns cuidados que a pessoa tem que ter, principalmente aquelas pessoas que estão iniciando no mercado, né? E isso em qualquer investimento, né? Tem gente que achou que comprou uma ação, né? Achou, né? Sim. Era fria. Sim. Ah, não, meu dinheiro está lá. Tá. Teve gente que achou que aplicou numa poupança diferenciada, que em vez de render 12 vezes ao ano, rendia 13, rendia 14. Vocês lembram de 2 ou 3 empresas aí tradicionais, inclusive sofreram intervenção do Banco Central, que tinham poupança de 13 meses, de 28 dias. Gozado, né? Daí, não, é poupança, tem garantia da poupança. Não tinha, né? Quando intervieram nos bancos, quem tinha dinheiro aplicado ali resgatou o que pôde, que era o limite que o Banco Central dava, não a garantia total, que a poupança, para quem não sabe, ainda tem garantia total, que você botar na poupança, o governo garante todo o dinheiro, já outro investimento, não. Então, o risco do Bitcoin, como de qualquer investimento, é tu trabalhar com uma corretora, com uma empresa séria. Exatamente. Você tem que tomar alguns cuidados na hora de fazer seu investimento, né? Eu sempre indico você não comprar de pessoa física quando você está começando, você ia comprar através de uma casa de câmbio ou uma exchange, né? Que é chamado no mundo das criptomoedas. Então você fará o seu cadastro e a partir dali você vai poder depositar o seu dinheiro e transformá-lo em Bitcoin. Agora saiba que Bitcoin é um investimento de alto risco. Ele nos últimos 12 meses, 15 meses, ele já está com uma alta de mais de 1000%. Então, vale a pena você, se você quiser entrar para este mercado, você entrar com um valor pequeno. Então, vamos supor que você tenha 100% de um valor guardado. Então, normalmente, eu indico para os meus clientes pegar no máximo entre 3% a 5% do seu capital e investir em criptomoedas. E, principalmente, no Bitcoin, porque é uma moeda sustentável, uma moeda já que as pessoas já têm mais confiança nela. Inclusive, nós temos uma notícia muito interessante que está para sair agora nos Estados Unidos, o mercado futuro de Bitcoin. Então isso fará com que o Bitcoin tenha uma alta muito grande. Por quê? Sendo liberado na Bolsa de Chicago para o mercado futuro os Bitcoins, fará com que muitos investidores institucionais entrem para este mercado, porque dará um pouco mais de segurança. Para encerrar o assunto, falamos de Bitcoin, e Bitcoin, mas existem outras criptomoedas? Sim, existem outras criptomoedas que surgiram, né? Algumas que surgiram através do próprio Bitcoin, e existem outras menos famosas também.
Hoje a gente tem aí das maiores moedas, né? Seria a Ethereum, a Litecoin, a Bitcoin Cash e tem mais umas 4, 5 moedas. É sempre importante para aquela pessoa que quer entrar para este mercado estudar bem, né? Não ficar com aquela imagem, com aquela impressão de querer ganhar dinheiro fácil. Ganhar dinheiro fácil é muito sedutor. Então, se você não tomar alguns cuidados, você pode entrar para esse mercado e perder todo o seu capital. Então, não acredite, né, em Coelhinho da Páscoa e em Papai Noel, né? Tem que tomar muito cuidado, porque o mercado financeiro não é brincadeira. E sempre lembrando que o Rodrigo Miranda, todas as quintas-feiras, 11h30 da noite, ele está aqui nos acompanhando em nosso programa ricardolandini.net com as suas dicas sobre criptomoedas, o mercado financeiro, essas questões de como cuidar das suas finanças, sempre nas dicas do Rodrigo. Rodrigo, te acham na internet, né? Vamos lá. É só procurar lá no YouTube ou Google, botar lá Rodrigo Miranda, e nós temos um canal que é a Universidade do Bitcoin, onde eu ensino tudo sobre esse mercado fantástico que é o mercado de criptomoedas. Obrigado, Rodrigo. Alô, amigos, todas as terças e quintas-feiras, às 23h30, aqui na TVU, a nova TV dos gaúchos, o programa ricardoorlandini.net. Um bate-papo descontraído sobre economia, negócios, ciência, tecnologia e inovação. Programa ricardoorlandini.net. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Encontro aqui na reunião almoço um já habitué, frequentador, ex-vereador de Porto Alegre, professor da Universidade Federal, Newton Braga Rosa, um homem da área de tecnologia da informação, um homem que acompanha a eletroeletrônica no nosso estado, o desenvolvimento, foi secretário municipal. Newton, como é que tu está vendo a situação da indústria eletroeletrônica e da área de informática aqui no estado e se realmente tem luz no fim do túnel e não é uma locomotiva vindo? Orlandini, o Brasil está passando um momento difícil e todos nós sabemos, seria repetitivo começar a lembrar as coisas que traduzem no dia a dia da nossa vida essa dificuldade que o país está passando. Mas a reunião de hoje eu gostei muito dela. São momentos como esse que se vê que existem grupos e pessoas que estão articulados trabalhando pelo bem comum, no sentido de, ao defender um setor, estamos defendendo um setor que produz emprego, riquezas e dá autonomia tecnológica a esse país. Não podemos nunca pensar que a simples fabricação de produtos no Brasil ou a simples importação de produtos vai nos gerar riqueza. Tudo isso tem que passar por uma equação, um equilíbrio, onde a engenharia nacional seja valorizada. E nós temos exemplos maiúsculos da capacidade da engenharia nacional. Vou dar um único exemplo em conteste. É o caso da Embraer. A Embraer hoje é a terceira maior empresa produtora de aviões do mundo. E tudo isso tem por trás o quê? A competência da engenharia, daquelas pessoas que passaram no vestibular difícil, fizeram um curso muito mais difícil ainda, um curso de nível internacional, que habilitou esses engenheiros brasileiros a projetar aviões. As turbinas dos aviões da Embraer não são feitas pela Embraer, nem precisa. E nem a eletrônica embarcada. Por quê? Porque a competência do projeto é muito mais importante do que a fabricação. Estou dando um exemplo. Não basta a fabricação de partes e peças, você tem que ser muito competente no projeto. E é isso que a ABN reúne, um grupo de empresas com capacidade de engenharia nacional, pessoas que ao longo do tempo se formaram e aplicam o conhecimento adquirido
dentro do meio acadêmico para tornar a indústria mais sólida, no sentido dela participar do jogo global como importadora de componentes e exportadora de soluções. Tu desse o exemplo da Embraer, que opera na China, né? E na Ásia vende aviões lá feito água, se pode dizer assim, né? Porque dominou um mercado extremamente competitivo, competindo com a Bombardier, com a Boeing, com a Airbus. Boeing e Airbus são as duas maiores do mundo, terceira a Embraer, né? E a Bombardier que perdeu a hegemonia do terceiro lugar. Né? O exemplo é muito bom da engenharia aeronáutica, mas não é o único. Nós temos muita competência instalada, por exemplo, em automação de centrais produtoras de energia, ou energia térmica, ou energia hidráulica, hidroelétricas. Ou seja, aqui no Sul, uma empresa conhecida por todos nós, ela é a grande fornecedora de soluções integradas, soluções de engenharia, usando componentes importados, não tem importância. O importante é que o projeto seja nacional. E para que o projeto seja nacional, você tem que ter muita competência de engenharia. Tem que ter pessoas capazes de transformar um problema, usando os recursos disponíveis, numa solução competitiva internacionalmente, porque essas licitações são licitações internacionais. E o Brasil tem conseguido conquistar algumas posições. O Brasil vive um momento difícil, mas quando se fala em ABINE, ABIMAC e outras associações desse ramo, intensivos em engenharia, puxa vida, isso daí nos dá a esperança de que a gente possa, num curto prazo, reverter a situação que o país se encontra. Newton, uma das coisas mais importantes para uma nação é a inteligência, são as pessoas. Não se faz uma nação tecnologicamente falando, qualidade de vida ou o que seja, sem a mente das pessoas. Nós temos que ter pessoas qualificadas e que fiquem em nosso país. Nós temos vários exemplos de amigos nossos que lamentavelmente já não habitam o nosso país, o nosso meio, aqui em Porto Alegre, no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Como é que tu vê essa questão? Tu que é professor, que tu formasse tanta gente, tu que esteve lá na formação do nosso Terra, o provedor Terra, está aqui o Newton Braga Rosa, foi um dos, o kernel lá do início do Terra, né, o Newton, junto com o pessoal que formou este que é hoje um dos maiores provedores de internet do mundo. Né? Como é que tu vê essa questão da retenção de nossos talentos com qualidade aqui no nosso país? Porque ninguém quer simplesmente estudar na universidade e ir embora do seu país. Mas é o que estão forçando os nossos jovens. Daqui a pouco, o meu filho está indo embora também, um dos meus filhos está indo embora, porque a área dele atua fortemente fora do país, fala inglês, trabalha em inglês e deu. O Brasil já não é mais o lugar deles, é o mundo. Primeiro reparo, na realidade, eu participei do Terra, fui sócio do Terra, e de duas pessoas maravilhosas, que é o Marcelo Lacerda e o Sérgio Preto. Eles, sim, eram o kernel do Terra. Mas tu estava lá no início? Eu estava lá procurando dar minha contribuição, fazendo o link da universidade com uma empresa que precisava de muita gente competente. Bom, com relação a essa permeabilidade que existe hoje da mão de obra, principalmente na área de informática, que permite que um sujeito trabalhe no Brasil, aqui em São Leopoldo, e existem muitos exemplos dentro do Tecnocinos, assim como dentro do Tecnopuc, pessoas trabalhando no Brasil atendendo, por exemplo, bancos na Nova Escócia, que fica lá na costa do Canadá, daquela região. Ou seja, essa permeabilidade, ela é saudável, pelo menos num aspecto. É claro que se nós tivermos um fluxo importante de pessoas saindo daqui para nunca mais voltar, isso tem um lado muito ruim que, afinal de contas, o país pagou pela formação dessas pessoas e hoje não pode desfrutar dos benefícios decorrentes dessa formação. Esse é um lado ruim. Agora, tem um lado bom. Eu me lembro que, logo que, já que você falou em Terra, na época da Unitec, nós colocamos uma filial em Palo Alto, na Califórnia. E naquela ocasião era enorme a quantidade de indianos, e só aumentou de lá para cá, que trabalhavam no Vale do Silício, a ponto de você ficar em dúvida sobre quem é que está levando o Vale do Silício para frente. Será que são os americanos ou são os chineses e os indianos competentes que apareceram por lá?
Mas, independente dessa consideração, teve um fato que me chamou a atenção. Conversando com essas pessoas, eu perguntava: por que você veio? Como é que você veio? Como é que você descobriu o Vale do Silício? E aí eu criei uma expressão que lá no TEC todo mundo começou a usar depois, que era o efeito primo. O que é o efeito primo? Um dia alguém foi para o Vale do Silício e trouxe um primo. O sujeito disse: não, meu primo veio trabalhar aqui, eu também vim, ou um parente, às vezes era um irmão, às vezes era um conhecido, mas ninguém chega sozinho. E uma vez que alguém se instale, se cria as condições para que mais pessoas apareçam. O que se observa hoje nos Estados Unidos, mesmo antes da posse do Trump, é um fluxo no sentido inverso. São indianos que fizeram fortunas no Vale do Silício, que perceberam que teriam mais chance no seu país de origem. Surpreendentemente, essas pessoas acabam tendo mais sucesso ainda quando voltam, porque usam técnicas de gestão e de desenvolvimento tecnológico aprendidas naquele meio, num ambiente em que tem vantagens comparativas importantes, como a disponibilidade de mão de obra qualificada. Então o Brasil talvez, espero, esteja cumprindo uma história parecida nesse sentido, ou seja, muita gente indo para fora, criando vínculos fortes lá fora, levando mais pessoas, mas quem sabe num segundo momento o país possa ser beneficiado pelo retorno dessas competências para que se faça aqui um país dentro de um modelo um pouco diferente e talvez mais competitivo do que aquele que nós tivemos até agora. Newton Braga, e a política? Rolandini, você acompanhou minha trajetória política. Num certo momento eu percebi que as minhas credenciais técnicas já não eram suficientes, eu precisava de credencial política para fazer algumas coisas que eu achava que deveriam ser feitas. E me candidatei a vereador em Porto Alegre e fui eleito na primeira tentativa. Tive uma reeleição onde dobrei o número de votos. Foram 8 anos maravilhosos, não tenho nenhuma reclamação desse período. Trabalhei demais. E a minha família vetou a terceira candidatura. Chegaram à conclusão que, naquele ritmo, talvez a minha saúde fosse ficar muito prejudicada. Me afastei da política temporariamente, eu sempre digo isso. Continuo acompanhando os movimentos políticos que existem, principalmente aqueles relacionados à tecnologia. E quem sabe, Orlandini, puxa vida, depois de um período sabático, assim, afastado e ficando só no meio acadêmico, que é muito bom mesmo, quem sabe um novo voo político. Talvez. Pois é. Ele não vai mais no estádio de futebol ver o seu time preferido, mas acompanha pela TV, né? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Gostei da analogia. Muito obrigado pela oportunidade desse contato. Sucesso para o teu programa, Rolandinho. Obrigado, Newton Braga Rosa. Para ser uma referência em segurança da informação, é preciso ter qualidade nos serviços e credibilidade no desenvolvimento de sistemas seguros e imunes a fraudes. Reputação que a SafeWeb vem construindo há 20 anos. Por isso, hoje é uma autoridade certificadora e autoridade de carimbo do tempo e está presente em todas as regiões do Brasil, proporcionando atendimento de qualidade, um dos principais valores da empresa. As soluções que oferecemos para empresas e instituições são certificação digital, carimbo de tempo, certificado de atributo, emissão de documentos fiscais eletrônicos, portal de assinatura digital e administração sem papel. O resultado disso pode ser visto nos números que somamos ao longo do tempo. Para oferecer um atendimento diferenciado aos clientes, é preciso uma estrutura moderna. Assim é a sede da SafeWeb, uma estrutura completa com centro de treinamento para capacitação de parceiros e clientes, suporte técnico qualificado 24 horas por dia, 7 dias por semana, data center com elevados padrões de segurança e disponibilidade e, claro, um setor de desenvolvimento de tecnologia da informação composto por profissionais certificados. A SafeWeb é uma empresa com responsabilidade social. Isso se reflete na captação da água da chuva para reaproveitamento, nas faces envidraçadas do prédio que promovem conforto térmico com redução nos consumos de energia e na eliminação da utilização de papel nos processos internos. Se estende para as soluções que oferecemos aos nossos clientes e alcança também a sociedade gaúcha através da ecobarreira do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre.
projeto de retirada de resíduos sólidos idealizado e financiado pela SafeWeb, que tira da natureza cerca de 1 tonelada de lixo flutuante por semana. E como falar do futuro e da sociedade sem pensar nas crianças e na educação? Pensando nisso, a SafeWeb se credenciou no programa Escola Melhor, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e se tornou parceira da Escola São Francisco de Assis, fornecendo computadores e acesso à internet para a formação dos alunos e promovendo a inclusão social. Essa é a SafeWeb, uma empresa inovadora focada em oferecer as soluções mais modernas e de qualidade para garantir a segurança da informação. Alô amigos, todas as terças e quintas-feiras às 23h30 aqui na TVU, a nova TV dos gaúchos, o programa RicardoOrlandini.net. Um bate-papo descontraído sobre economia, negócios, ciência, tecnologia e inovação. Programa RicardoOrlandini.net. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte.